De volta com o nosso curso de tarô terapêutico, nos nossos arcanos menores, no naipe de espadas. E agora nós vamos para uma carta muito delicada, inclusive até para ler, né? A gente tem que ter um cuidado com essa carta aqui. E vocês vão entender por quê. Mas antes, olhem os elementos, né? Na primeira carta, a gente tem as 3 espadas, uma espada virada de ponta cabeça e 2 para baixo, como se 2 forças estivessem contra uma. Na espada, o 3, ao invés de ser positivo, né? Ele está sendo negativo aqui. Aqui nós vemos na de Marsella aquelas espadas arredondadas ali e uma só centralizada no meio, né? Que a gente visualiza que é uma espada mesmo. No mitológico, a gente vê um personagem sendo atingido por 3 espadas, sendo que tem 2 personagens segurando 2 e a terceira está fincada nele e a gente não sabe aí quem fincou, né? No de White, nós só vemos uma tempestade, uma chuva, um coração e as espadas fincadas aí no cardíaco. Bom, vamos para o significado, se vocês verem mais coisas. Tem tempestade também, lá no fundo do mitológico, né? Temos uma rainha, porque tem uma coroa aí. Aliás, se a gente voltar um pouquinho lá para trás, deixa eu ver uma coisa. Nós já vimos essa personagem aqui, né? Agora ela tá fazendo uma outra questão, participando, só que é com um homem novo e tem um dentro de uma espécie de banheira ali. Ok, vamos lá. Então, a carta 3 de espadas no tarô é uma carta que carrega uma carga emocional intensa, representando geralmente tristeza, mágoa e sofrimento. Vamos entender o que significa isso. O White, né, mostra que as 3 espadas que estão fincadas no coração perfuram, né, ali este coração. Essa imagem simboliza a dor emocional profunda e a sensação de desgosto, mágoa e muita dor, né? O elemento central dessa carta é a mágoa, pode indicar um desgosto, decepção, traição, experiência de uma perda significativa. O 3 de espadas simboliza a intensidade da dor, sugerindo que a ferida é profunda e afeta a pessoa em vários níveis. Você pode imaginar que seja algo realmente de machucar o corpo físico, pode ser machucando a alma, o espírito da pessoa, né? Pode ser uma traição, que é uma ferida, pode ser também N coisas, uma perda, um luto, como está se referindo aqui, certo? É profundo, algo difícil. Um luto de separação, né? Está associado a eventos de luto, perda de um ente querido, término de um relacionamento que também é um luto, separação de algo ou alguém que era precioso para o indivíduo, por exemplo, perda de uma casa, perda de bens, imóveis também, né? Rompimento e desconforto, um rompimento doloroso, seja ele físico ou emocional, uma quebra de uma parceria, de uma amizade, descoberta de uma verdade perturbadora que abala as fundações emocionais. E aí a gente joga para o cliente, olha, qual é o sofrimento que você está carregando, porque está mostrando aqui, né? Então, o 3 de espadas também aponta para a necessidade de aceitar e enfrentar a dor, ignorar e suprimir as emoções pode prolongar o sofrimento. Então, quando a pessoa ela suprime, ela se fecha, ela responde ao luto de uma maneira, parece por fora que ela está forte, né, enfrentando essa dor, mas por dentro ela está fazendo um tormento interno, isso é pior, né? Prolonga o sofrimento. Tem que reconhecer a tristeza, permitir passar pelo processo de luto, e isso é vital para a cura. Ou seja, a gente precisa sofrer o sofrimento. Muitas vezes a gente não quer sofrer, a gente quer tapar o sol com a peneira, né? A gente quer
Por exemplo, terminou um relacionamento, já quer sair com outro para não sofrer. Ou então quer se encher de remédio para não passar pela dor, mas uma hora vai ter que enfrentar. Então, embora seja uma carta desafiadora, Três de Espadas também pode ser vista como uma oportunidade de crescimento pessoal. Às vezes é por meio da dor e do sofrimento que aprendemos lições importantes e passamos por transformações significativas. Depois de um sofrimento desse, não seremos mais o mesmo, tá, gente? Não seremos. Então, a interpretação, muitas vezes, né, depende muito do contexto. A gente tem que olhar, tem que ter cuidado na hora de interpretar. É por isso que eu jogo mais para o próprio cliente contextualizar a dor que ele vem sentindo, tá? Em algumas vezes pode revelar verdades dolorosas que a pessoa não estava esperando, como por exemplo, que alguém está traindo ela, tá? E outras mostrando que ela já é consciente disso, mas a gente tem que trazer ela para um lugar de superação para ela seguir em frente. O 3 é 2 mais um, né? Como eu disse, duas espadas lutando contra uma. É, de junção de duas forças neutralizadas pela intervenção. A espada central indica firmeza no físico. O punho vermelho indica que ela é material, mas o amarelo que ela deve ficar no plano semifísico. A flor de lótus, vamos voltar lá para vocês verem. Ó, tem um lótus aqui, essa azul perto da espada, lá em cima. Ela logo lá em cima e a espada apontada para ela, tá? De Witt. Flor de lótus indica a vontade de vencer, sabedoria que agirá no físico, os ramos, realização e sucesso, e o coração perfurado por três espadas e a tempestade de emoções. Pode significar separações, infidelidade, dificuldade que podem ser superadas e enfrentadas com honestidade. Três de espada, então, é o elemento central da carta, são as três espadas que transpassam o coração, né? Espada a gente já sabe, intelecto, razão, verdade, né? Então, perfurando toda essa coisa, os pensamentos, as ideias, as emoções, perfurando o coração, simbolizam a dor emocional causada por uma verdade ou uma situação difícil de aceitar. Esse é o resumo da carta. O coração é um símbolo universal das emoções e dos relacionamentos afetivos. Na Três de Espadas, o coração é muitas vezes retratado partido, perfurado, representando mágoa, tristeza profunda, desgosto emocional. A chuva, né, caindo ao fundo, né, simbolizam as lágrimas, as tristezas, os períodos de purificação e pode sugerir um luto necessário para a cura emocional. O céu nublado, tempestuoso, é um elemento que reforça o estado emocional turbulento que a pessoa vai passar, associado a essa carta, criando um período difícil, cheio de desafios emocionais e escuridão. As mãos, né, quando inclui mão segurando a espada ou atacando, né, destacando a natureza humana das ações que causam a dor. Então, alguém está causando, né? Isso também pode simbolizar a necessidade de aceitar a responsabilidade por decisões ou comportamentos que levaram à situação difícil. Muitas vezes, ali na carta, né, deixa eu trazer aqui para vocês verem, quando a gente contextualiza, pode ser que a pessoa se identifica como a mulher que está enfiando a faca em alguém, ou como o homem que está enfiando a faca, ou como a vítima que está lá embaixo sofrendo com a situação. Por isso que a gente tem que contextualizar. Tudo bem? Perfuração, né, do coração pode representar a natureza equitativa da dor. Isso sugere que a tristeza é causada por eventos que são percebidos como juntos ou proporcionais à situação, e não necessariamente como resultado de injustiça extrema. Então, o fundo escuro e sombrio destaca a intensidade da emoção e da situação representada pela carta. Reflete um período difícil e a necessidade de enfrentar sombras para alcançar a cura. Gente, é uma carta muito dolorosa quando ela sai, porque ela vai evocar algo que estava muitas vezes interno, escondido, né? Porque a pessoa ela não vai mostrar que trai o outro ou que foi traído. Isso é muito doloroso, a pessoa esconde, ou ela está sofrendo, fazendo anos de terapia por causa disso.
Então, assim, é um território muito delicado para se mexer. Mas quando ela vem e traz à tona, é um período que a pessoa pode escolher se curar, né? É, como diz, simétrico. Então, é correspondente a algo. Então, ação, reação, né? Ah, mas o outro é culpado porque o outro está traindo? Não existe essa questão de um é culpado pelo outro, né? A responsabilidade pelas ações é de cada um. Porém, Porém, a gente recebe aquilo que a gente escolhe. Então, a gente escolheu errado um parceiro, um embuste, por exemplo, a gente vai ter o que o parceiro tem a oferecer, né? Que é proporcional à nossa falta de autoestima, que é proporcional à nossa falta de amor próprio, que é proporcional a muita coisa. Então, a gente tem que equilibrar em nós, né? Ter esse aprendizado. Pelo menos isso daí já ela mexe muito comigo essa carta, porque eu já passei por isso. Então era proporcional mesmo. A quantidade de autoestima que eu tinha, mínima, né? Vontade de morrer, que era difícil. Eu não conseguia conviver muito bem com o parceiro, porque o jeito que ele me maltratava mostrava o quanto eu me maltratava. Aí depois, quando eu vim a observar o quanto eu podia me amar, me reconhecer, reconhecer meu valor, a crescer, a caminhar com a minha vida para frente, parei de escolher dessa forma pessoas que me faziam sofrer. Então, a gente aprende, a gente tem um aprendizado, modifica o nosso olhar e as nossas escolhas a partir do momento que a gente se valoriza. Na verdade, eu buscava essa valorização externa, né, ao invés de eu mesma me valorizar. Então, assim, o aprendizado depois de muita dor, depois de muito sofrimento, hoje, 15, 16, não, 16 anos depois, eu consigo olhar com muita gratidão para tudo que aconteceu, porque me tornou a mulher que eu sou hoje, né? Mas antes era muito frágil e agora eu sou forte. Por quê? Porque eu passei por esse período. Então, assim, as dores nos fortalecem também. Hoje, tendo mais maturidade, a escolha é um pouco diferente. Então, a gente vai trazer essa reflexão para a pessoa. E no caso da gente ter cometido um erro, vamos olhar para esse lado também, né? Quando é a gente que provoca a dor no outro, quando a gente é egoísta, tá olhando só para si mesmo e provoca a dor no outro, né? Como que a gente vai fazer para seguir em frente sem sentir culpa, sem sentir esse tormento por dentro? Começar, recomeçar a vida também. É duro para os dois lados. Sempre é duro, né? Bom, vamos deixar essa reflexão, a gente vai fazer esse exercício e voltamos na próxima aula.